Existe apenas um único país no mundo todo que o socialismo deu certo. Só pra você ter uma noção, nesse país todas as pessoas são iguais e a desigualdade social lá não é muito grande. Afinal de contas, quase todos estão pobres, com mais de 60% da população abaixo da linha da pobreza. E tudo isso só foi possível graças a esse homem chamado Kim Jong-un, simplesmente o ditador, ou melhor, presidente da Coreia do Norte que perpetua um sistema de governo totalitário. O mais curioso é que ele é amado e idolatrado por muitos na Coreia do Norte, só que ao mesmo tempo ele também é muito temido pelo resto do mundo. E nesse caso, o medo e o temor do que ele pode chegar a fazer não fica restrito apenas à Coreia do Norte, mas se expande por todos os países do mundo, principalmente no seu vizinho que é a Coreia do Sul. Isso porque o governo do Partido dos Trabalhadores da Coreia realiza diversos exercícios militares, com armas nucleares, causando instabilidade da paz no continente asiático, aterrorizando constantemente os moradores da região. E a grande dificuldade em se falar da Coreia do Norte é que eles são um país extremamente fechado. Isso acaba gerando uma série de confusões na cabeça das pessoas do que realmente é fato ou do que é ficção e exagero. E uma coisa você pode ver que é fato, e se você reparar, para quem apoia o governo do ditador Kim Jong-un, as notícias apresentadas serão sempre as melhores, e elas vão estar destacando aspectos positivos do país, como por exemplo o acesso totalmente gratuito à educação e saúde na Coreia. Já que é contra o governo, focará apenas em destacar os pontos negativos, como a falta da liberdade de expressão no país. Isso acontece porque diante de tantas controvérsias e polêmicas, a Coreia do Norte acaba estimulando a criatividade e a curiosidade das pessoas por parte do Ocidente em saber de fato como realmente é a vida no país, como se fosse quase numa espécie de experimento social ou quem sabe igual o show de Truman. Por isso nesse vídeo eu vou te revelar a triste realidade da Coreia do Norte, o único lugar no mundo onde o socialismo deu certo. E bom, pra gente começar é bem interessante que você entenda a realidade política e econômica da Coreia do Norte. A Coreia é um país visto como totalmente fechado e sem nenhum acesso à tecnologia ou quem sabe alguma comodidade do capitalismo, onde os moradores não possuem nenhum nível de privacidade, mas isso não é verdade. A Coreia também é vista como uma nação em que há diversos progressos, principalmente na área social, levando a avanços e fim da pobreza entre a população, o que também não é bem verdade. Olhando a realidade sem colocar filtros ideológicos, veremos uma população da Coreia do Norte que é de cerca de 26 milhões de habitantes e é uma das mais homogêneas do ponto de vista étnico e linguístico do mundo. Ou seja, toda a população do país é parecida tanto na forma física, com rostos, estaturas e cortes de cabelo semelhantes, quanto também na forma de falar. Então, se você tivesse nascido lá na Coreia do Norte, pode ter certeza absoluta que você teria características físicas muito semelhantes ao resto da população, assim como a sua expectativa de vida, que seria de aproximadamente 64 anos, um número que é muito baixo. Além disso, é muito fácil que se você nascesse lá, você fosse budista ou uma pessoa sem religião, mas não confunda as coisas, porque não ter religião não significa liberdade religiosa, porque é uma grande e forte perseguição a cristãos no país. Então, com toda certeza, você não seria cristão, ou se você fosse, teria que esconder esse fato. A Coreia do Norte, ela gosta de se autodefinir como um país Jussi, que significa autossuficiência, mas na verdade é uma ditadura comunista e hereditária. Ela que se iniciou com Kim Il-sung e perpetuou até o seu filho Kim Jong-il. Assim como eu falei pra você lá no começo do vídeo, atualmente essa dinastia já se encontra na terceira geração, com Kim Jong-un no comando. E ao que tudo indica, daqui a alguns anos, a liderança do país será passada para Kim Jong-ae, a filha do Kim Jong-un, que é possivelmente e será a primeira líder mulher do país. O mais curioso de tudo isso é que boa parte da população coreana realmente acredita que vive no melhor país do mundo, e o amor e adoração ao líder supremo, que é o Kim Jong-un, lá no país, essa adoração é totalmente sincera. O problema é que, como você já deve imaginar, toda essa adoração ela foi construída através de uma manipulação e divulgação de informações totalmente distorcidas pelo sistema coreano. E isso chega a ser bizarro, e não é loucura nenhuma eu falar aqui pra você que grande parte dos moradores lá da Coreia do Norte sofreram uma verdadeira lavagem cerebral e são educados desde crianças e desde cedo a amarem o Kim Jong-un. Todo esse processo ele foi feito através da falta de acesso à internet no país, em que o máximo de conexão que é permitido aos moradores é por meio de uma intranet, que, para você que não sabe, é uma internet que funciona apenas com os dados e conexões do país. O que acontece também com os telefones, já que os celulares no país existem desde 2008, mas funcionam apenas com ligações nacionais. Na prática, o norte-coreano ele pode apenas ligar para as pessoas que também estão dentro do país, como também a conexão por outras funcionalidades da intranet que são apenas internas. Atualmente, a Coreia do Norte é um dos poucos países do mundo que adota e assume ter uma economia comunista, em que todos os processos econômicos são planejados por um governo central, que no caso é o Partido dos Trabalhadores da Coreia. E mesmo com eles fazendo a maior abertura recente para o comércio
comércio exterior dos últimos anos, que ficou conhecido como modelo chinês de socialismo de mercado, a pobreza no país ainda é um problema muito grave. O índice de mortalidade infantil, que é um dos principais para a gente conseguir medir a pobreza de um país e a qualidade de vida das famílias, é um índice extremamente alto, chegando à marca dos 14%, 7 vezes maior do que o seu vizinho, que no caso é a Coreia do Sul. Então, infelizmente, a cada 1000 crianças que morrem na Coreia do Norte, 14 delas não passarão de 12 meses de vida. E isso realmente é muito triste. Esse número, até pouco tempo atrás, ele era muito maior do que era hoje. Além disso, por mais que já não seja tão forte, ainda existe um sistema de castas lá na Coreia do Norte, que está totalmente ligado ao lado ideológico dos antepassados das pessoas durante a Revolução. Isso significa que se você nascesse lá na Coreia do Norte, você poderia ser ou da classe hostil, que são as pessoas com menos direitos, pois seus antepassados foram contra o regime atual, poderia ser da classe vacilante, que é basicamente uma casta neutra, ou poderia ser da classe leal, que são as pessoas com mais regalias, já que nasceram de famílias que apoiaram a Revolução Socialista no país. Além disso, também existem benefícios e direitos exclusivos para membros de altos cargos do governo atual, como, por exemplo, poder utilizar táxi através de uma das empresas estatais do país que oferece esse serviço, o que já é um tremendo luxo, já que o cidadão comum na Coreia do Norte é proibido de ter carro no país. Acredite ou não, mas menos de 2 séculos após o lançamento do livro O Manifesto Comunista por Karl Marx e Friedrich Engels, lá em 1848, a Coreia do Norte tem recebido o título de ser o primeiro país em que o comunismo deu certo, e agora eu vou te explicar por quê. Seguindo os ideais da teoria socialista e comunista, a igualdade é tida como um valor humano que se sobrepõe a todos os outros, o que em todas as tentativas desse modelo em países afora se tornou uma justificativa para acabar de vez com os valores da população, principalmente com a liberdade. Então, com o objetivo de alcançar a igualdade a todo custo, os regimes socialistas e comunistas simplesmente tiram a liberdade do povo e impedem que as pessoas tomem algumas decisões por si mesmas, especialmente em relação à economia, religião e também à ideologia política. Isso porque, para a população ter uma vida igualitária, é preciso que haja esforço e planejamento central de um único governo, o que acaba resultando numa concentração de poder e riqueza. Isso é um paradoxo de todo regime comunista, onde quase 99% da população tem acesso a bens materiais e serviços igualitários, só que muitas vezes de baixa qualidade. Enquanto isso, uma pequena parcela de 1% da população, que são os governantes e quem está no poder, acabam se tornando a parcela mais privilegiada do país. E isso faz com que, de forma irônica, muitos críticos economistas brinquem que a Coreia do Norte tenha se tornado o primeiro país do mundo onde o comunismo deu certo junto com o socialismo, porque a grande maioria da população é igualmente pobre, enquanto os líderes, eles são ricos e poderosos. E isso a gente consegue observar lá na vida do Kim Jong-un, onde ele possui uma vida extremamente luxuosa, com carros de altíssima qualidade da Mercedes. Sem contar que quando ele se cansa da sua terra ou da sua casa, ele também tem um iate de luxo particular que leva ele para uma ilha particular quando ele quer, ou melhor, quando ele tá de férias. Isso sem falar do jato, do trem e de várias outras mordomias para o homem que promove igualdade ao país, embora os moradores locais sejam obrigados a utilizar transporte público. E toda essa aparente igualdade é mantida através de manipulação, controle de informação e repressão pesada contra as pessoas que atentam contra o sistema ou, quem sabe, contra o seu líder. Além disso, a Coreia do Norte possui um sistema penitenciário muito rígido e muitas vezes totalmente injusto, contando com penas altas e trabalhos pesados e forçados a pessoas que cometem crimes comuns, ou pior ainda, das pessoas que discordam do governo. E com isso, a Coreia do Norte acaba sendo o exemplo perfeito que George Orwell escreve no seu livro A Revolução dos Bichos, e se tornou uma das frases mais famosas da literatura mundial. É a famosa frase: todos os animais, eles são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Isso porque lá na Coreia do Norte, embora toda a população seja igual em sua maioria, temos uma pequena parcela do governo que é muito mais igual do que os outros. E a grande verdade é que a Coreia do Norte, ela nos mostra exatamente como que o sistema ele pode manipular e fazer uma grande lavagem cerebral na cabeça das pessoas, levando elas a acreditarem e crerem em qualquer coisa. O problema é que muitas pessoas de lá, infelizmente, nunca vão saber disso, porque o sistema ele foi criado para deixar elas cada vez mais alienadas em confiar e idolatrar um falso herói. O mesmo herói que possui um iate de luxo avaliado em mais de 38 milhões. O mesmo herói que gasta em bebidas todos os anos mais de 100 milhões de reais. Nos mostrando a triste realidade da Coreia do Norte. Um país onde a desigualdade social não é tão grande. Afinal de contas, quase todos estão pobres. Mais de 60% da população abaixo da linha da pobreza. Sendo esse o único país do mundo que o socialismo deu certo. E quando te perguntarem onde você aprendeu isso, é só dizer que segue o Reinvestidor.